Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nessa manhã, dia 8 de setembro, manhã logo após um feriado, nós não postamos o devocional em vídeo no nosso grupo de modelo de discipulado apostólico, mas nós mandamos algumas coisinhas ali para vocês refletirem na palavra. Amém? Hoje nós retornamos então com a meditação na palavra e o estudo de hoje vai ser sobre o Salmo 126. Cântico de peregrinação. Antes de nós irmos para o Salmo, vamos orar ao Senhor entregando esse devocional e clamando pela presença do amado Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã na sua presença, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de poder estudar a sua palavra. Agradecemos pela oportunidade de ter a sua palavra em nossas mãos. Quantas pessoas não têm esse privilégio, Senhor? Quantas pessoas não têm essa graça de estar com a palavra em mãos e poder abertamente, livremente ministrar sobre ela? Nós sabemos que tempos difíceis virão, Senhor, antes do seu retorno. Mas te agradecemos por termos a oportunidade de estar aqui na sua presença, meditando na sua palavra. Pai, entregamos esse devocional a ti, meu Deus. Faz conforme o teu querer, ministra conforme a tua vontade, Senhor. Ministra o que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus, clamamos pela presença do amado Espírito Santo nessa quinta-feira. Vinde, Senhor, Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, entra nos nossos corações, ministra aos nossos corações e faz conforme a tua vontade. Transforma-nos, Senhor, e nos molde conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para o Salmo 126, então. Amém? O tema de hoje é Restaura, Senhor, a nossa sorte. O tema ele está baseado no versículo 4, mas eu achei interessante nós estudarmos brevemente todo o Salmo 126 para entendermos esse contexto. Cântico de peregrinação, verso 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Glória ao Senhor, glória a Deus. Irmãos, o Salmo 126, ele nos traz alguns cenários. Nos primeiros versos, do verso 1 ao verso 3, mais ou menos, ele vai falar sobre a vitória do povo de Israel. Ele coloca esses versos como algo que já havia acontecido, que é o retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia. Então ele já, como que eu posso dizer a palavra, eles comemoram essa vitória. Eles comemoram a vitória do retorno do povo de Deus a Sião. Então eles estão ali, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Ele fala do passado. Quantas coisas o Senhor já fez por nós, quantas coisas o Senhor já nos fez viver, quantos livramentos o Senhor já nos deu, né? O Senhor já nos trouxe de volta de quantos cativeiros. Então se você, se nós formos olhar para o nosso passado, o Senhor já nos livrou de muita coisa para hoje nós estarmos aqui meditando na palavra dele. Então esse Salmo 126, ele é um salmo de promessa, ele é um salmo que ele fala da promessa que há de vir, das promessas em Cristo Jesus, que ele fala sobre semeadura e sobre a colheita, né? Sobre a semente que é Cristo e sobre a colheita que é a sua justiça, as promessas do reino. Mas ele também fala sobre essa reflexão do passado. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, né? Por isso estamos com um riso nos nossos rostos. Se nós formos olhar só pelo que o Senhor já nos livrou, nós temos muitos motivos para nos alegrar, nós temos muitos motivos para agradecer. Mas ele continua, porque o salmista ele sabe que não só de vitórias o povo vive. Nós
tivemos momentos de alegria, nós tivemos momentos de riso, nós tivemos momentos de livramento, de libertação, mas nós também estamos clamando por restauração. Significa que nós estamos em um momento que as coisas não são favoráveis. Se ele clama por libertação e ele fala assim, enche, né, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Em outras versões, os rios do sul, em outras versões as torrentes do Negueb. O que ele quer dizer? Água no deserto. Nos enche, assim como o Senhor enche os rios, as águas que estão no deserto. Por mais que passemos por vitórias, por mais que vivemos coisas gloriosas na presença do Senhor, nós também passaremos por um momento onde precisamos clamar ao Senhor para Ele nos encher como águas vivas, com a água viva que é Cristo Jesus. O que isso significa? Que aqui, até trouxe anotado aqui para eu não esquecer de falar isso para vocês, para mim. A crise não deve nos levar ao desespero, mas à oração. Às vezes essas crises, essa seca, ela vem nas nossas vidas não para nos destruir, mas para nos levar à oração. Sabe o que é interessante quando ele fala sobre água, quando ele fala sobre esse deserto seco? Na nossa vida também isso acontece. Nós passamos por momentos de seca, por momentos de deserto. E aí ele fala assim, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. A gente sai chorando lançando semente, mas ele também está falando de solo seco, ele está falando de deserto, ele está falando de terreno infértil. Às vezes, irmãos, as nossas lágrimas é que vão regar as nossas sementes. A semente é tudo que plantamos no reino dos céus. A semente é tudo que nós plantamos em Cristo Jesus. A semente é o próprio Cristo Jesus em nossas vidas. E nós precisamos regar essa semente. Nós precisamos regar a palavra do Senhor na nossa vida. E às vezes as nossas lágrimas é que vai fazer com que aquela semente ela brote, ela se torne, né, ela traga seus feixes. Então as nossas lágrimas podem estar regando esse terreno seco. Então tempo de crise é tempo de oração, tempo de crise é tempo de semear. Semeie na crise. Eu não sei pelo que você está passando, eu sei pelo que eu estou passando e eu levo isso ao Senhor, mas nessa manhã Ele vem para dizer a você, mesmo que a tua crise esteja te levando ao desespero, não entre em desespero. Mesmo que a sua crise esteja te levando a lágrimas, use essas lágrimas para regar, para molhar as sementes que você está plantando. Não deixe que essa semente caia num terreno seco e ali ela pereça. Regue essa semente através da sua oração. Momentos de crise, nós que somos crentes, nós podemos ter certeza que a vitória vem logo à frente. Ou o Senhor está nos provando, ou Ele está nos testando, ou Ele está nos modificando, nos tornando melhores, ou Ele está nos livrando. Às vezes a gente acha que essas crises é para o nosso mal, mas lá na frente nós vamos entender que foi livramento do Senhor para as nossas vidas. Às vezes a gente chorava por algo que o Senhor estava tirando das nossas mãos porque sabia que traria a nossa morte, sabia que nos levaria à sepultura. Então nós precisamos em todo momento agradecer. Eu trouxe essa palavra, se não me engano, semana passada, eu lembro que eu ministrei sobre ela. O Senhor coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem conforme os seus propósitos. Se você ama a Deus, se você segue firme no propósito do Senhor, não é o nosso propósito, Ele não coopera para o bem daqueles que seguem os seus próprios propósitos, mas os propósitos dele. Se você tem seguido os caminhos do Senhor, se você tem colocado a sua vida à disposição a Ele, fique tranquila. Tudo que está acontecendo na sua vida é com a permissão de Deus. Mesmo que você esteja passando por esses momentos de deserto, o Senhor pode estar te livrando de algo muito grande. E lá na frente você vai olhar para trás e você vai dizer, meu Deus, se tivesse feito conforme a minha vontade, tinha dado ruim, né? Quantas coisas o Senhor já tem nos livrado e aí às vezes algumas a gente consegue olhar para trás e falar, realmente foi livramento. Então se alegre
Se alegre, mesmo que você esteja passando por um momento de crise, regue essa semente, mesmo que você esteja chorando. Senhor, que essas lágrimas reguem, que essas lágrimas molhem as sementes que eu estou plantando, que eu estou semeando, Pai, em nome de Jesus, para que eu possa colher seus feixes. Amém? E aí, o verso 6, ele nos traz a promessa, a gloriosa promessa. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria. Fique tranquilo, o momento de alegria ele virá. Nós passaremos e nós viveremos. E se não for aqui nessa terra, amém. Que seja na eternidade, em alegria junto com o nosso Senhor. Olha que promessa maravilhosa. A gente não vive aqui para essa terra. A gente vive para a vida eterna. A gente vive buscando o nosso alvo, que é Cristo Jesus, buscando a promessa de estarmos com Ele quando passarmos por aqui. Então se alegre, coisas boas virão para a sua vida. Tenha certeza, essa é uma promessa do Senhor. Amém? Irmãos, gratidão por mais essa manhã, gratidão por esse devocional, gratidão ao Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Deus, por permitir que estivéssemos aqui hoje meditando na sua palavra. Devocional significa tirar um momento em devoção. Então, nós tiramos um momento em devoção a Deus. Aleluia! Vamos continuar todos os dias em devoção àquele que nos criou, em devoção àquele que fez os céus e a terra, em devoção àquele que fez você e que fez os planos da sua vida, que já conhecia os planos que tinha para você muito antes de te formar no ventre, em devoção a Ele que tudo pode, em devoção a Ele que pode até ter criado o deserto, ou pode ter te levado ao deserto para te livrar da morte, mas que tem grandes promessas para a sua vida. Amém? Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ela esteja contigo e que a amada presença do Espírito Santo de Deus esteja aí te conduzindo por esse deserto, ou por esse momento de vitória, ou por esse momento de alegria, com riso nos lábios, mas que levemos sempre o nosso clamor e oração ao Senhor. Glória a Deus!